Tarde a todos. Então, nós vamos dar início à sessão solene aqui da Academia Mineira de Pediatria. É uma assembleia ordinária com o tema de posse dos dois novos acadêmicos, que foram aprovados na reunião passada. Tradicionalmente, a gente faria agora a aprovação da ata, e eu mandei ela com antecedência para não tomar o tempo do pessoal, né, de ter que ler, discutir. Alguém tem alguma objeção, alguma coisa, podemos aprovar por aclamação. Então, a ata está aprovada. Bom, então vamos dar início realmente ao que interessa hoje, né, que é a posse dos novos acadêmicos. E, pelo protocolo, um dos atuais acadêmicos faz a apresentação do acadêmico solicitante e depois passa a palavra para o acadêmico poder se pronunciar. Estou certo, Tony? Vocês que são mais... Eu ainda estou meio novato nesse negócio de presidir. Bem, vou começar com a doutora Márcia Gomes Penido, né? E que quem vai apresentá-la sou eu. Vou sentar para poder ver. Ixi. Bom, a Márcia, ela me escolheu, né, como poder apresentá-la. Eu fiquei muito honrado e prometo ser breve. Então, oficialmente, prezados colegas, acadêmicos, familiares e amigos presentes nesta solenidade de posse. Coube a mim a honra de ser escolhido para apresentar a nova acadêmica que tomará posse na cadeira de número 6 dessa Academia Mineira de Pediatria, cujo patrono é o Dr. João da Costa Chiave. Aqueles que se lembram da minha posse na presidência da Sociedade Mineira de Pediatria, e em algumas outras situações, já sabem que nas situações em que sou escolhido entre tantas outras possibilidades, costumo iniciar minha fala com uma pergunta simples. Por que eu fui o escolhido? Hoje, novamente, me põe essa questão, vendo aqui nesta sala tantos outros merecedores dessa honraria. Mas preciso confessar, a minha escolha pela proponente para esta apresentação, apesar de não ter sido aguardada com uma certeza, também não foi uma surpresa. Obrigado, Marcinha. Digo isso porque a trajetória da doutora Márcia Gomes Penido Machado se entrelaça com a minha vida de muitas maneiras, que vão além de uma relação profissional, como será demonstrado com esta fala. A doutora Márcia Penido é filha de Guido Penido, engenheiro de Minas, e de Edelweiss, pianista e professora de música. Nascida em Serra do Navio, cidade localizada no estado do Amapá, em 45 anos. Né? Tem 3 filhos e 4 netos. Bom dia. Bom dia, doutor Sabino. Boa tarde, Sabino. Feita essa apresentação inicial, peço desculpas à Márcia e aos demais presentes para dar um salto quase quântico na biografia e passar direto para o tempo em que nos conhecemos. Parafraseando o professor João Amilcar Salgado, prefiro despertar curiosidade de vocês, que poderá ser resolvida consultando outras fontes, a correr o risco de entediá-los contando tudo o que merece ser dito sobre a intensa e emocionante biografia da doutora Márcia Penido. Faço isso baseando-me na fala de Voltaire. O segredo de ser chato é dizer tudo. Portanto, vamos resumir. Ok, Marcinha? Bom, aos 17 anos de idade, Márcia Penido ingressou no curso de medicina da UFMG, graduando-se em 1983. Fez 2 anos de residência médica em pediatria e o R3 em neonatologia no Hospital das Clínicas da UFMG. Sempre uma aluna brilhante.
Ele entrou na minha vida ainda muito jovem, quando tive o privilégio de ser seu preceptor. Desde então, acompanhei cada passo de sua formação, cada amadurecimento, cada conquista, sempre com um interesse que, transcendendo a formação profissional, se transformou em uma grande amizade. Desde cedo, a neonatologia a conquistou, não apenas como um campo de estudo, mas como uma missão. Sua defesa da dissertação de mestrado, da qual fui membro da banca, e sua tese de doutorado, da qual fui co-orientador, exploraram temas essenciais da neonatologia: analgesia, sedação e segurança nos procedimentos neonatais. Áreas até então pouco estudadas e que, graças a profissionais como ela, ganharam relevância e rigor científico em todo o mundo e em nosso país. Importante frisar que a sua tese de doutorado nos proporcionou o certificado, e tenho muito orgulho e gratidão, Márcia, como a melhor tese do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Criança e do Adolescente da UFMG no ano de 2011. Sua contribuição para a neonatologia brasileira também se estende ao cenário nacional e internacional. Como instrutor e membro do Grupo Executivo do Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria, ela participa da elaboração, atualização e disseminação de protocolos que orientam o atendimento ao recém-nascido em todo o Brasil e em outros países. É Moçambique que você foi, né? É uma situação muito legal. Ela salva vidas diariamente, mesmo quando ela não está presente. Talvez seja um dos maiores legados de um pediatra. Já como colega, professora do Departamento de Pediatria da UFMG, a doutora Márcia Penido se tornou referência na formação de novas gerações de pediatras. Foi reconhecida e homenageada várias vezes como melhor professora do internato de pediatria pelo Diretório Acadêmico Alfredo Balena da Faculdade de Medicina da UFMG. Sua atuação ultrapassa a sala de aula. Ela orienta pesquisa, coordena projetos de extensão, participa de instâncias decisórias da universidade e mantém presença ativa em iniciativas de impacto social. Entre essas ações, destaco sua liderança no Ambulatório de Criança de Risco, a CRIAR, espaço que integra assistência, ensino e pesquisa, oferecendo acompanhamento especializado a crianças vulneráveis e formação prática a estudantes e residentes. Com dezenas de artigos publicados, participação em congressos, orientações concluídas e uma carreira sólida e reconhecida, a doutora Márcia Penido representa o que há de mais consistente na pediatria contemporânea: ciência, ética, empatia e compromisso com o futuro. Também é muito ativa na vida associativa da pediatria mineira. Sua eleição como presidente da Sociedade Mineira de Pediatria para a gestão de 2023 a 2024 reafirmou seu prestígio entre os colegas e sua capacidade de liderança. Uma vez mais, surpreendeu-me quando me escolheu como presidente de honra dessa entidade durante a sua gestão. Em 2023, recebeu homenagem à personalidade médica concedida pela ANG, CRM e CIMED, reforçando a sua relevância para a medicina mineira. Por além da sua carreira acadêmica, vários outros fatos ligam nossas vidas de forma perene. Vou citar apenas dois. O primeiro é que tive a honra e o privilégio de ser escolhido por ela e pelo Felipe para ser pediatra dos seus filhos. O segundo foi um susto que provoquei dela quando, ao ser informada da sua aprovação na tese de doutorado, ela me abraçou e veio me agradecer pela co-orientação. Disse para ela, foi quando eu lhe disse: aí, você acha que é só agradecer? Não é isso não. Você vai ter que pagar pela co-orientação. Ao ver sua reação de espanto, completei: você vai ser pediatra
da minha neta, que nascerá em breve, o que foi que aconteceu. Hoje, ao ser apresentada aos membros da Academia Mineira de Pediatria, ela chega não apenas como professora, pesquisadora e neonatologista, mas como alguém que dedicou a vida a garantir que as crianças, em especial as mais vulneráveis, tenham a melhor chance possível de começar bem a sua história. É uma trajetória construída com trabalho silencioso e firme, com escolhas difíceis, com estudo incansável e com a delicadeza de quem cuida do que é o mais precioso, o início da vida. Ao longo de toda a sua vida de realizações na universidade, nos serviços, nas pesquisas e na formação de tantos profissionais, o cuidado diário, a Márcia Penida deixa marcas que não aparecem apenas em títulos e homenagens, que são muitas. Aparecem nas pessoas que ela formou, nas famílias que ela amparou e nas crianças, que graças ao seu compromisso tiveram mais segurança, mais dignidade e melhor futuro. Apresentá-la aqui é como fechar um ciclo e abrir outro. Um ciclo de reconhecimento, maturidade profissional e legado para futuras gerações de pediatras. Minha amiga Márcia Gomes Penido Machado, receba nesta noite não só o reconhecimento formal desta casa, mas também o carinho e a gratidão de quem teve o privilégio de caminhar a seu lado, de aprender com você e de ver de perto a grandeza do seu propósito. Seja muito bem-vinda à Academia Mineira de Pediatria. Obrigado. Pode pegar a palavra, Marcinha. Então, eu tenho que fortalecer aqui em segundos, né? Ficar forte. Edu, muito obrigada por tudo desde sempre, né? Ontem, hoje, e eu tenho certeza que para frente a gente vai estar junto e foi uma escolha muito madura, a palavra muito justa, madura e de reconhecimento, respeito, admiração e tudo mais que a gente viveu junto, né? Uma alegria e eu posso dizer para você que na hora que eu recebi sua neta, eu falei, isso eu entendi o que é honra, né? Que emoção estar ali junto e poder realizar, né? Participar de um momento espetacular da sua vida. Muito obrigada. Eu vou ser muito breve, conforme o protocolo combinado, né? Eu não tenho como não há sentido a gente fazer uma exposição longa depois de uma fala tão espetacular. Só quero deixar aqui com vocês, primeiro, cumprimentar cada membro aqui presente, que eu fiquei muito impressionada comigo, com vocês, no sentido assim, todos vocês passaram pela minha vida. De em algum momento. E isso é muito interessante. Então, eu tenho vocês dentro de mim. Né? Tem coisas que eu vivo e faço no meu dia a dia que é colaboração e convivência. Né? Então, assim, vamos lá, eu tenho aqui uma missão de o passador uma missão de uma forma objetiva, então, apresentar então o patrono da cadeira número 6, né, na qual eu estou agora tomando posse. Então, é o do professor Dr. João da Costa Chiabe, nasceu em Conceição do Mato Dentro, estudou na universidade, na época, UMG, Universidade de Minas Gerais, posteriormente o FMG, depois ele terminou o curso de medicina na Universidade do Rio de Janeiro, Federal, é um expoente, né, da época em termos de referência de clínica pediátrica de grande relevância em Belo Horizonte, muito conhecido e reconhecido, um professor de pediatria da Escola de Enfermagem Carlos Chagas,
professor titular da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, membro da Sociedade Mineira de Pediatria e da Academia Mineira de Medicina, né? Então, nós temos aqui, né, essa referência na academia, na qual eu tenho a honra de ocupar, então, a cadeira. Sendo que o último ocupante da cadeira que eu devo aqui homenagear e citar, né, é o doutor Fábio Magalhães. O doutor Fábio Magalhães, ele é conhecido e reconhecido por sua atuação que salvou muitas vidas e atendeu sempre com dedicação as crianças de Pouso Alegre e a região do sul de Minas, né? Isso é uma nota, né, na minha pesquisa, obviamente na internet, nota da Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí, que é a faculdade, né? Ele tem como ele deixou um legado na região, um nome muito forte, né? Tanto que ele ocupou esse lugar aqui, né? Em reconhecimento e tem o nome dele no complexo pediátrico do Hospital das Clínicas Samuel Libânio. E ele tem uma história de vida interessante, tem um filho médico, Eduardo Ribeiro Magalhães, faleceu novo também. Então, são pessoas de referência no sul de Minas e eu me sinto, né, na missão e na obrigação de honrar esse lugar aqui, tendo essas pessoas como minha referência. E eu vou falar muito rapidamente aqui, mas algo mais sobre mim, só para, né, que vocês me conheçam. Minha família tem um pé, uma origem em Ouro Preto, né, meus pais, e eu tenho uma história muito legal, que meu pai formou na UFOP e casou com a minha mãe de Ouro Preto e foi para uma mina de manganês na Serra do Navio. E, por sorte, eu nasci lá. E eu adoro essa história, que é motivo de eu contar histórias verdadeiras e inventadas para os meus filhos e meus netos, sobre todas as aventuras amazônicas possíveis. Aqui, minha vida médica começou aqui, e existe e continua aqui, né, com presença de muitos de vocês junto, perto, né, foi onde eu fiz toda a carreira acadêmica, todos os pilares da universidade de uma forma intensa, intensiva, e busquei, e eu sempre pensei assim, eu achei que eu trabalhei muito, né? E às vezes eu fazia, como o Edu falou, por quê, né? Por que trabalhar tanto? Acho que eu gostei, eu gosto de muita coisa, eu gosto da atenção primária, eu gosto da secundária e gostava, fui intensivista. E fui fazendo o que eu gostava de fazer. Então tem fotos ali meio emblemáticas, né, gente? Vocês me veem aqui de pendurada aqui no corpo de bombeiro. Foi onde um dia eu fui combinar com o bombeiro de treinar os bombeiros para fazer reanimação neonatal e eles estavam fazendo um treinamento de vítima em altura. E aí eu falei, nossa, é meu sonho fazer isso. Ele falou, então realize seu sonho, pode subir. E aí, foi assim que eu passei por essas experiências tão interessantes, né? O ambulatório na atenção primária, no aglomerado da Serra, eu fiquei bastante tempo. O meu consultório, né? E eu tenho aqui a presença, né, de uma pessoa que fez a grande diferença na minha vida, que é o Marcos Vasconcelos, né, no consultório. Foi com ele que eu aprendi de A a Z, literalmente. Eu aprendi a conversar no telefone com pais, aprendi tudo que vocês imaginarem, vocês imaginam, né? Então, tá aqui a minha homenagem. E eu tenho que buscar na minha história o Lincoln Freire, porque toda a minha vida associativa eu devo a ele, né? Ele que me puxou, falando, vamos junto, vem cá, vem conhecer isso e tudo. Então, incentivo grande que realmente me colocou para cima. E é sempre essa busca, né, que é a curiosidade que você fala, né, Eduardo, que eu acho que a gente não envelhece enquanto a gente tem curiosidade e busca, né? Ver todas as possibilidades, experiências, né, me deu, a reanimação neonatal me deu isso, me deu a visão do Brasil, me deu a visão tanto social quanto
corporativa da questão da sociedade brasileira, que eu acho de um poder muito forte, né? E me levou até na África, onde eu consegui também, né? A Cacau teve uma participação importante numa fase desse programa e fez muita diferença, né, Cacau? E depois Angola, recentemente, e é uma riqueza mesmo, vocês imaginam, né? Aqui eu trago esse projeto, né, que a minha filha, que é a minha inspiradora, que é uma defensora federal, defensora pública, que um dia falou assim, mãe, tem menino, tem criança dentro da penitenciária da cadeia e eles tal. E essa conversa terminou num projeto incrível, de uma experiência muito rica. O Lincoln me trouxe para a Comissão Estadual de Defesa do Médico, que era uma outra coisa que me faltava. Eu tinha essa parte científica, essa curiosidade e tudo, mas e a visão da nossa classe, a visão maior, macro, né, disso tudo? Então, aqui eu aprendi muito nessa comissão, né, a defender um médico que não errou, a entender o que é o erro ou não, a questão bioética. E a sociedade mineira terminou dando o toque da classe de Minas Gerais, aonde nós podemos chegar, o poder, né, que é uma associação, uma sociedade como essa. A importância, né, dos pilares da nossa vida. Eu tenho vocês, eu tenho a minha família, a riqueza dessa turminha que eu criei. Eu falo igual mães que nós encontramos, né? Eu sou mãe de 3, vó de 4, e minha mãe ali com 93 anos não está aqui presente hoje porque choveu e porque ela está um pouco gripada, tem 93 anos, mas uma mulher incrível, inteligente, esperta. E aqui, Eduardo, eu te homenageio, eu te agradeço, né? Junto com Gláucia. Gláucia tem um papel interessante, ela não diretamente, mas Gláucia sempre media uma série de coisas, ideias que a gente tem, né? E eu achei o que mãe faz nas minhas coisas. Eu guardei uma receita sua, da minha filha, de 41 anos de idade, com sua letra, aqui, né? O quanto você vale, né? O quanto que você tem um valor aí, tudo, um amor à receita, 1000 recomendações, incrível. E agora trago para nós, né? Me ofereço para isso, né? O que já passou, a gente deu conta, se virou super bem, mas a gente tem muito trabalho e eu estou aqui disposta, né? Então trago aí para vocês uma série de coisas interessantes. Ontem eu tive lá em Brasília pela Sociedade Brasileira de Pediatria no lançamento do marco de referência sobre conflito de interesse em políticas públicas, álcool, tabaco, ultraprocessados, quer dizer, uma porta que abre um assunto espinhoso, onde a sociedade, a academia, eu aprendi aqui na academia, na sociedade como presidente, o que representa a academia? Eu dou esse feedback para vocês. É muito. Eu acho que a academia ela é um porto seguro que a gente precisa entrar e se posicionar perante tantas situações, né? Convido a academia a estar presente no Congresso Brasileiro de Pediatria depois de 70 anos numa briga, entre aspas, numa luta, né, para trazer o Congresso para nós aqui. E eu de tantas frases, tanta gente que a gente... Essa aí me anima, essa me põe para frente. Sempre pergunto, quem estará nas trincheiras ao teu lado? Isso importa mais do que a própria guerra. Muito obrigada a vocês. Tem que tirar uma foto. Registrar. Peraí, eu acho que é importante. Vamos lá, nossa.
estamos aumentando o número de mulheres da galeria. Vai toda a família. Não, é emocionante, né? Eu me emocionei muito. Agora nós vamos então passar para a apresentação do segundo proponente, né, que é o Luciano. E posso falar, né? Quem que você escolheu? Ele me disse que ele escolheria o Francisco Pena como seu apresentador. Por favor, Chico. Bom, eu tive a honra então de ser escolhido pelo Luciano para apresentá-lo. Eu acho que ele já é bastante conhecido de todos nós, mas de toda forma, o Luciano Amédée Pereira Filho é natural de Belo Horizonte, é o filho mais velho de uma família de 8 irmãos. O pai era arquiteto e foi professor da escola de arquitetura e lá foi também diretor. Tem 2 filhas, Luísa e Isabela, ambas pediatras. Uma delas faz gastroenterologia, né? Tem um neto também. Formou-se em 1978 e a residência médica no Hospital das Clínicas. Depois da residência médica, ele fez mestrado e doutorado e sempre em contato muito próximo conosco no grupo de gastroenterologia. Eu participei da orientação tanto do mestrado quanto do doutorado, e ele sempre dedicado à nutrição e à gastroenterologia. Ele foi professor da pediatria desde 1981 e aposentou-se como associado em 2017. Foram 36 anos de docência. Depois da sua aposentadoria, ele foi professor também na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, de 2007 a 2023. Ele teve várias funções, inclusive administrativas. Ele foi coordenador da residência médica de 2000 a 2002 no Hospital das Clínicas. Publicou 8 livros e escreveu 81 capítulos de livros. Esses livros que ele publicou, alguns deles já em reedição, publicou dezenas de resumos de trabalhos e publicou 42 trabalhos em periódicos nacionais e internacionais. Ele também tem uma outra característica, que ele participa de algumas sociedades médicas, assim como a Sociedade Mineira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria. Ele é também da Academia Mineira de Medicina e agora está tomando posse na Academia Mineira de Pediatria. Bom, eu não tenho muita coisa mais a falar, porque o Dudu havia me dito que ele iria falar uns 5 minutos, e ele falou uns 25, mais ou menos, ou 30. Então, eu, como já sou absolutamente sintético, eu dou por encerrada essa fala. Obrigado. Certo. 2014. Boa tarde a todos, né? Prazer estar aqui com vários colegas, né? Feito a Márcia falou, nós somos entremeados aqui todos. Alguns chegaram a ser professor, né? Meu, Dudu é um deles, Vani, preceptora. Vani foi da primeira, não sei se ela lembra, no internato, ela estava começando, ela foi minha preceptora na enfermaria, em determinado tempo.
Paulo, Bogiari, Megali também, neonatologia, né? A neonatologia era ligada à obstetrícia lá no departamento de pediatria. O Benigno e o Megali davam aula. Deu aula para mim lá, 10º período. Sabino, né? Cruz Vermelha. Sabino, na UTI, né? É um agradecimento que eu faço à Academia Mineira por ter escolhido meu nome, né? 2 agradecimentos. Um por ter escolhido para fazer parte da academia. Estou à disposição aqui do que for necessário para ajudar aí, né? É um órgão que assessora a Sociedade Mineira de Pediatria brasileira, né? E as sociedades em geral. E também um segundo agradecimento é porque ter me colocado como na cadeira cujo patrono é o professor Enio Leão, né? Isso é um orgulho para mim muito grande. O Enio, como o Chico, os dois que me guiaram praticamente na vida profissional, estudante também. E o Enio, além de mestre nosso, né? Todo mundo nós chamamos mestre Leão, né? Nós tornamos amigos. Nós convivemos mais de 40 anos. E sendo que desses 40 e poucos anos, a metade foi quase que diário. Eu vou começar aqui. O doutorando foi mais fácil para a gente pesquisar, né? Deve ter tido grandes dificuldades para o CHIAB. O CHIAB tem pouquíssima coisa, inclusive fotos, né? Até no centro de memória, que é um órgão que pode assessorar, a gente pegar aqui, relembrar e pegar professores e trazer muita coisa para cá, né? Ter o acervo aqui, que já está crescendo, mas pode aumentar. É esse primeiro aqui? O quê? Enio Leão. O Enio nasceu em Conselheiro Lafayette, em abril de 1931. É o do meio de um velocípedezinho aqui. Ele tinha 4 irmãos. Espera aí que eu estou apanhando um pouco disso aqui. Aqui. Aqui é o Enio. Aqui é o irmão. O Caio. Quem conheceu o Caio aqui. Engenheiro da Petrobras. Né? Todos já faleceram. A Antônia. A Asta. E tinha o mais velho que não está aqui na foto. Segundo o filho dele, o Zuca, ele já estava morando, parece fora, quando bateu essa fotografia. O Enio devia ter uns 8, 9 anos. Ele era filho do Francisco Celino Leão e a sua esposa, a esposa do pai dele, ele é farmacêutico. Esqueci o nome da mãe dele. O farmacêutico lá em Lafayette. Então o Enio cresceu ali naquele ambiente de farmácia. Vendo aquelas discussões ali, frequentava, passava às vezes o dia ali. Isso, segundo ele, deve ter influenciado para ele escolher medicina. Aí, em 1949, com 18 anos, depois de ter feito o curso primário, ginásio e científico em Lafayette, na escola Afonso Arinos, ele veio para Belo Horizonte, fez o vestibular. Na época, tinha uma prova escrita e entrevista sobre ciência, biologia. Aí ele passou. Em 1950, ele entra para a faculdade de medicina. Isso aqui também é colorido pela a inteligência artificial. Você vê que fica até nítido. Muito. Aqui uma época, quando ele entrou para a faculdade, aqui é a faculdade de medicina, aqui o São Vicente, Campo da América. Campo da América, já na década de 20, existiu o Campo da América. Trocou com a prefeitura, e o campo era ali onde que é o Mercado Central hoje. Fez uma permuta com esse terreno e o mercado,
onde era na Praça Rio Branco, onde ia ser construída a feira de amostras, foi para o Mercado Central, onde é hoje. Ele entrou em 50, quando a universidade tornou-se federalizada, a faculdade. Foi a primeira turma da federalização. Né? No curso, ele formou em 1955. Ele foi colega de turma de algumas pessoas conhecidas, do Dumar, Célio de Castro, do J. D'Angelo, Elmo Pérez, da pediatria, né? Uns colegas dele. José Silva Rezende, também. Elis Murat e outros. Durante o curso, ele tinha dúvida um pouco do que ele ia fazer. Estava mais inclinado para a clínica médica. E dentro da clínica, gastroenterologia. Chegou no penúltimo ano, ele fez quase um ano de um curso com Oswaldo Costa, na dermatologia. Aí que ele ficou mais inclinado, aí desviou a cabeça dele toda. Talvez eu vá fazer dermatologia. Só que chega no último ano, não era obrigatório, mas ele resolveu fazer internato. Tinha poucos internatos, era internato de clínica, tinha de pediatria, que era pouco procurado. Os colegas dele de República, que ele morava na República, ali perto da Bernardo Monteiro, com o Padre Rolim, por ali, todos foram fazer clínica. E tinha poucas vagas. Aí então ele falou, vou fazer pediatria, porque não vai ter quase ninguém procurando. Chegou lá, ele passou, foi o único candidato. Na época. Aí ele fez o internato no São Vicente. Essa foto deve ser de 1952, mais ou menos. A ala A da faculdade já estava em construção, do Hospital das Clínicas, que foi inaugurada em 1953. Vou ver se eu acerto aqui. Aí ele entra aqui em enfermaria do São Vicente. Era clínica pediátrica e de higiene, que era conhecida, e tinha ortopedia aí também. Quem chefiava a enfermaria era o Tenuta. Alternava com o catedrático, que é o Berardo Nunan, né? Era catedrático. Lá ele conheceu alguns, o Mário Moreira já trabalhava lá, Tenuto, Celso Lobo. Ele ficou muito amigo do Celso Lobo. Ele sempre falou do Celso Lobo, que tinha um futuro muito grande. Só que ele morreu precocemente, morreu em 62. Estava indo de trem para Montes Claros. Teve um acidente, uma mala caiu na cabeça dele lá e teve um TCE, deve ter fratura de vértebra e faleceu. A mala daquela época devia ser de madeira, de couro, dura, um troço, né? Aí na enferma. Aí forma e continua lá. Deve continuar na enfermaria. Entra também para o pronto-socorro infantil de pediatria, que era na Avenida Amazonas, lá no Santo Agostinho. E depois foi para a Baleia. Aí que ele começa a ter mais contato com a nosologia prevalente da época, que era a gastroenterite. Uma mortalidade altíssima. Aí começa a ficar muito preocupado com isso. Na década de 50, praticamente não existia uso de solução venosa, soroterapia venosa, não tinha. Terapia de reidratação oral só na década de 80, no início da década de 80. Então a mortalidade era uma coisa espantosa. Ele entra também para a Baleia. E lá começa a atender, tinha um grande desenvolvimento lá na área de ortopedia. O Mata Machado, que era o coordenador. Aí ele começa a ver muitos casos que não era muito problema basicamente ortopédico. Era no osso, mas às vezes defeito metabólico, escorbuto, ractismo. Aí começa a se interessar muito pelas doenças nutricionais. Aí meu neto está chegando aí também. Tá. Aí, em 59, que ele entra para departamento, não é departamento, para pediatria, da faculdade. Em 59, no final da década de 60, houve uma grande reforma, né, que é a reforma universitária, que passou a criar os departamentos. Aí
ele entra, o Nunan passa a ser titular, né? Acaba as cátedras. Em 70, eles fizeram umas fichas, tem lá na faculdade, as fichas dos professores. Então, quem entrou até 70, 71, tem as fichas. O Chico entrou, tem sua foto lá. Chico Reis, ninguém nem conhece muito, não. Aqui, ó. Departamento de Pediatria, já estava aqui. As fichinhas. Tem toda. Nós pegamos e guardamos lá no centro de memória. Tá? Ele com o bigodinho dele ali. Aí ele entra, o Francisco Pena e outros, entra um outro grupo de professores. Nessa época aqui, no departamento, o grupo de professores era pequeno. Eram mais ou menos, tinham 16 professores. Sem contar que a Diomar não contava porque ela era do departamento de obstetrícia. Mas ela dava aula na pediatria, que a gente considerava que era neonatologia. Então a gente considerava que era da pediatria também. Mas ela pertencia ao departamento de obstetrícia. Aí, dentro da gastroenterologia, que era a preocupação do doutor Enio, ele monta o ambulatório, né, de São Vicente, o ambulatório de doenças nutricionais, que funciona, né, até hoje, não sei se... a preocupação dele foi para lá. O Paulo acompanhou muito tempo ele lá no São Vicente. E a especialização, aí começa, o Nunan, ele começa a desenvolver os grupos de especialidade. A ideia inicial teve um apoio grande do Tonelli e do Dr. Enio, as divisões. Eles tinham uma preocupação, que era uma preocupação do Dr. Enio também, que era, você especializava, mas você não podia perder o todo, a visão global da criança. Que hoje em dia o negócio já está perdendo. O residente, ele termina a pediatria dos 3 anos, ele faz uma área de atuação em neurologia. No dia que ele começa, ele já considera que a cabeça dele é de neurologia. Se você chamar ele num plantão, ele só vê aquela convulsão. Se tiver alguma outra coisa, tiver que examinar, chama lá o pediatra. Aí, o Chico já tinha ido na Inglaterra, 74 já. Você foi? Mas você foi para a Argentina. Fazer... Para a Argentina, especializar em gastro, porque não existia gastro pediátrica. Tinha Dorina em São Paulo, era de adulto, começava a atender pediatria. Ela até que atendeu muito e continuou na pediatria. O Campos, né? Que atendia pediatria, mas eles não gostam muito. Chegar a criança muito pequena, lactente, recém-nascida, não passar nem perto. Aí o Chico foi com o Tocalino. O Tocalino, ele, do meio aqui, ele que iniciou na América Latina a gastroenterologia pediátrica. Em 74, eles fizeram um simpósio aqui, né? Em São Paulo. O doutor Enio foi com o Chico. Nessa época ele fumava muito. Um cigarrinho ali do lado. Fumava-se até na enfermaria, hein? Não vou falar muito não, mas... Eu não peguei ainda essa época, não. Eu formei em 78. E em 78 eu entro na residência da pediatria no Hospital das Clínicas. O companheiro era a Tereza, a Maria Lúcia, a Jalírio, né? Eram 4 residentes, por semestre 8 por ano, 16. Aí o departamento de pediatria, com a reforma curricular da Faculdade de Medicina, dobrou o número de preceptores. Acho que foi mais ou menos nessa época que vocês entraram. Dudu entrou, Toninho entrou, o Borato entrou, só que depois ele foi para os Estados Unidos. Não? Mas você voltou? Como professor. Aí voltou, nós tivemos mais contato, eu tive mesmo na residência, mas na enfermaria. Os casos de hematológicos, era leucemia e anemia fosfórica. Grapanocitose, tinha muitos, tem até hoje, né? E aí eu entro para a residência e já tinha experiência que praticamente todos os pediatras passavam pelo Salvo Nunes, né? Que é o Centro Geral de Pediatria. Então,
aquele contato que o doutor N tinha, com aquelas dificuldades todas, com a gastroenterite, a mortalidade altíssima, é uma coisa que me preocupava muito. Chegou lá, aumentou mais minha preocupação ainda, porque todos os pacientes que se internavam, que tinham diarreia aguda, que virou persistente, tinha 20, 30 dias, morria metade dos meninos. Falei, não pode ser um negócio desse. Fui fazer um levantamento dos últimos anos, praticamente 50% dos meninos iam lá e morriam. E morria num estado nutricional marasmático, pele e osso, com peso às vezes inferior ao peso do nascimento. Não pode ter uma coisa desse jeito. O Chico já estava lançando a dieta de frango, que estava ajudando. Mas sempre quando você vai com alguma coisa nova, para poder começar, é aquela dificuldade. Né? O leite era diluído. Como é que era o tratamento? Diluía o leite de vaca, que era de caixinha, era de saquinho ao meio, depois passava para sojinha, não tinha nem as formas de soja, era fabricada ali, que tinha que comprar no mercado a soja. Quando ia para a dieta de frango, já estava nas últimas. Aí, o doutor Enio já estava estimulando a nutrição parenteral, estava começando. No Brasil tinha poucos lugares. De pediatria, tinha o Carlos Riela no Paraná, tinha Albano, e tinha que o doutor Enio começou a instigar primeiro o Guilherme Massi na Baleia a fazer um pouquinho, começar a nutrição parenteral total dos meninos. Aí eu entrei, o Max Aguiar já estava começando, eu achei que estava muito devagar, com pouca caloria. Aí nós começamos, vamos estudar, vamos aumentar. Chico, mais liberal, viu? Não, pode fazer. Aí o doutor Enio chega, não, calma aí, vamos. Esses meninos estão muito imprudentes aqui, querendo. Entra o Paulo aí, foi mais. Aí o doutor Enio falou o seguinte, combinou com o Roberto Assis, falou, não, você vai vigiar esse povo. Aí o Roberto começou a estudar com a gente. Nós tínhamos reuniões semanais. E a mortalidade, que era 49, com a dieta de frango passou para 33, com a nutrição parenteral junto precoce foi para 10%. Não existia os hidrolisados, né? Foi muito depois. A mortalidade hoje é 1%. Hoje praticamente nem tem esse. Você verificar esses casos, praticamente não existe. Né? E mesmo dentro da gastroenterologia, os congressos, quando você falava em diarreia, uma mesa redonda, uma conferência, ninguém ficava lotado. Hoje quase nem tem uma mesa redonda. Se você der uma mesa redonda de diarreia, vai vir lá umas 4 ou 5 pessoas para assistir. Né? Lá em casa, minhas filhas foram crescendo, tem a Ana Luísa ali e a Isabela, que então, a Isabela está fazendo o terceiro agora de pediatria. A Ana Luísa já fez residência, gasto lá nas clínicas. Quando a gente discute, porque eu já estou encerrando, pelo menos só estou com consultório uma vez por semana, mas está virando, igual o doutor Enio falava, o doutor Enio, quando abandonou o consultório, ele não abandonou o consultório, ele fechou o estudo da criança, ele foi ali para perto. Praticamente não tinha paciente, ele falou, você vai para o consultório? Não, estou indo para o escritório, lá eu vou estudar, vou ler, Eu tenho discutido muitos casos, que as minhas filhas, elas discutem os casos, eu estou preceptor de família, às vezes ela chega, está no telefone discutindo um caso, um plantão, né? Pai, estou com um caso aqui assim, esse menino está muito estrito. Eu falei, como é que é o aspecto dele? Pai, lembra daquelas fotos que você tinha daqueles pacientes seus lá? É aquilo. Eu falei, já sei como é que eles estão. Mas é difícil. Aí já está, Paulo já está lembrando o nome dos pacientes. Aí já está. Você vê que a minha dissertação de mestrado foi essa evolução do tratamento nutricional com da diarreia persistente. Eu acho que em 7, 8 anos foram 245 casos. Hoje, para conseguir uns 10 casos, vai levar uns 10 anos. Ótimo, né? Aquela contratação daquela médica que veio para Minas Gerais, principalmente para Belo Horizonte, ajudou demais. O doutor Enio falava. Doutora Copasa, vocês já devem ter ouvido falar, que é encarnado saramento básico. Aí,
É isso. Doutorei no consultório. Né? Aí nós tivemos. E eles fizeram o seguinte: Instituto de Medicina da Criança, que é quase uma extensão da pediatria do departamento. Quem era do consultório? Andar de baixo. Zé Américo, Chagas, Silvério. Andar superior, Roberto, Francisco e doutor Enio. No último ano, quando estava acabando a residência, eles escolhiam um residente para ver se queria ir lá para atender lá no consultório e ficar com BIP. Eu não tinha celular, era BIP. Final de semana e à noite, o cliente ligava, só o paciente particular, ligava para a central, dava o nome e o telefone, a central ligava para você, você tinha que ficar com BIP aqui. Depois de um certo tempo, você estava até um pouco neurótico. Porque, vamos supor, se você deixasse o BIP lá embaixo, de vez em quando você cismava que o BIP está tocando, você ia lá e estava tocando mesmo. Era assim a coisa. Os ficavam com o BIP. Primeiro que foi, Marquinhos também fez parte disso, foi o Lombardi, né? Lombardi entrou. Ficou um ano, eram dois, porque ninguém conseguia ficar todos os dias. E depois entrou Marquinhos. No outro ano, saía um, entrava o outro. Entrou o Max Aguiar. Marquinhos saiu, eu entrei. Depois foi Paulo, Ricardo, Zé Luiz, Paulo, eu ia entrando, nós avacalhamos um pouco o negócio, porque eles chegaram à conclusão, ó, a partir de agora não vão ficar mais um ou dois, não vai ter mais não, vocês vão ficar aqui. Aí nós ficamos. Eu não fiquei assim, eu não tinha um consultório físico lá, porque eu já tinha, com um colega meu, já tinha comprometido que eu ia, o Leonardo Falso, né, que já faleceu, que eu tive consultório com ele. Mas o Paulo foi mais um integrante lá. E o Instituto de Medicina da Criança, dá para escrever ali um livro. Já tem até o título dele, Otônio 818. Ali teve de tudo, né? Dentro da medicina. Candidato a vice-governador, Roberto, já sabia disso. Sede Castro, comitê. Ronaldo, irmão lá, comitê da reitoria. Né? Um movimento, todos vocês devem ter passado por lá, assim, para conversar com o doutor Enio, né? Tomar um café da Efigênia. Era um negócio. Então, eu vou contar só aqui uma historinha rápida, senão eu vou ficar prolongando muito. Um fato engraçado. Já que você falou o Silvério e o Chagas, os consultórios eram do lado. Um dia chega de manhã, do interior, uma paciente do Chagas, frango. Cheio lá, uns 15 frangos lá. Não viu? Vivo. Puseram tudo lá, tinha um quintal. Ali naquela região, um quintal que você atendendo com isso não existe um negócio daquele. Pôs lá e deu as costas do consultório dele. Aí, Silvério chegou atrasado, quando ele chegava atrasado, correndo no consultório. O que o Silvério tinha feito? Pegou uma plaquetinha, escreveu, vendem-se frangos e ovos. Pôs assim por cima do consultório. Aí, a Sara Chagas. Aí entra a cliente, tá lá. No meio da consulta, as galinhas lá começam. A cliente ficou. Vende-se ovos, tem galinha, tem coisa aqui mesmo. Terminou a consulta, falou: eu estou para te falar uma coisa, mas assim, agora vocês estão vendendo ovos e frango? Porque tem uma placa ali, tem galinha lá no fundo. O doutor Enio sempre chamava, né? Eu e o Paulo, muito nas consultas, discutíamos casos. Às vezes, quando a gente descia, porque eram casos encaminhados, às vezes complicados, o paciente ficava, a gente descia, tomava um cafezinho e tal, vamos ver. Ele só pedia o seguinte: na hora que for falar alguma coisa, só uma pessoa que fala, para não ficar aquela coisa. Fazer uma reuniãozinha ali. E era interessante porque a gente ficava com o bico, podia tocar, a gente já está sabendo do caso também.
Todo mundo sabe, o doutor Enio era aquele clínico, né? Vou contar um caso assim, simples. Uma vez chega uma paciente com síndrome de Down, com cardiopatia congênita gravíssima, sem solução, com um calhamaço de exame. O doutor Enio olhou aquele negócio todo, tal, olhando, falou, o negócio é o seguinte, eu acho que tem excesso de médico de exame laboratório de hospital. Nós vamos ter que fazer o seguinte, vamos dar nessa semana, vamos passear mais com essa criança. Você vai sair daqui, você mora lá no Bandeirantes, dá uma volta lá em cima antes de vocês ir embora para casa. Daqui uma semana vocês vão voltar. Aí volta, paciente. Aí eu voltou. Volta, paciente. Tranquilo, naquela semana não teve nenhuma intercorrência. E os pais mais tranquilos. Os exames não tinham modificado nada, porque não dava. Poderia ter até agravado um pouco. Ele estava pondo em prática, se você não puder curar, pelo menos amenizar, né, um pouco as coisas. Outra coisa interessante, foi uma vez, ele chega, eu estou preocupado com um aquário em casa, né? Aquário, o peixe lá de casa, uns peixinhos, né? Tem um maiorzinho, ele tem curvando o peixe. Sabe o que é? O peixe tem curvando. Aí no outro dia, morreu o peixe. Tá? Não sei o que é. Não. Passa uns dias, né? Chega aí. Já descobri o que é. Uma revista, não é de veterinária, não. Medicina de médica. Falando sobre escorbuto em peixe. Ele encurva e dá escoliose, pode dar hemorragia também, dá escoliose. Até diagnóstico de escorbuto em peixe ele fez. Ele tinha um costume, toda consulta, né, no final, ele tinha um caderno quadriculado. Naquela época, quadriculado estava até entrando em extinção. Ele anotava o nome, o diagnóstico e os medicamentos que ele tinha prescrito. Ele preocupava-se principalmente com antibiótico. Depois de um certo tempo, ele dava só uma conferida para ver, nos últimos 6 meses, quantos antibióticos que ele prescrevia. Passavam 6 meses, ele ia lá para ver se não estava aumentando muito, você tinha saído do descontrole dele. Aqui ele era associativo muito, né? Participou das sociedades, aqui eu trouxe algumas fotos aqui. Infelizmente, todas já se foram. Nível de Lafayette. Tem uma turminha de Lafayette aqui que deu trabalho aqui. Nível, Toreno, Mário, Diomar. Isso foi no dia da academia. Se não estiver enganado. Outros aqui, Odiale, Fábio, Enido, Silvério. Doutor, Lázaro. Nós tínhamos umas reuniões todo sábado, tipo 11h30, meio-dia. Era de 11h30 a meio-dia e meio, mais ou menos, 15 palmas. Ia tomar uma cervejinha ali na região, ali, no hospital. Alguns de vocês já devem ter ido lá. Então a gente sempre, todo sábado, era sagrado. Aí contava umas histórias e quase sempre ele chegava com artigo pra gente. Ia lá, já leu isso aqui? A gente não tinha lido. O artigo a gente tinha mal tinha saído, em uma época que era difícil. Tinha que pedir na escola para poder mandar. Não, eu sei que você gosta, pode dar uma lida. Ou então, quando a gente estava fazendo um trabalho, ou lendo alguma coisa, e conversar com ele, falava, papel aceita tudo, hein? Vocês tomam cuidado. Esse aí já mais recente, você vê que ele estava muito já magro. Teve uma doença crônica extremamente dolorosa. Conviveu aí uns 5 anos, mais ou menos. Falaram que era uma derivação do mieloma múltiplo, uma coisa assim, não sei se você. Ele com a Dora, a esposa, o filho, Cacau, aqui, sociedade.
Uma história interessante deles, porque o doutor N conheceu a Dora lá na Lafayette, né? Antes do casamento, um período, não cheguei, nem sei se chega, Chico sabe mais desse detalhe. Chegaram a namorar antes, acho que tinha um conhecimento assim, tinha alguma coisa, mas não foi para frente. Aí ela casou. Passou-se um tempo, ela já estava com 2 filhos, né? O Renato e a Rosiane, né? E ela ficou viúva. Aí começaram a namorar, casaram, tiveram o Zuca. Ela é viva ainda, está com 96 anos. Tá bem, dentro das possibilidades, né? Estável dentro das possibilidades. Agora eu vou ver se você coloca para mim. A sociedade, a academia fez uma coisa muito interessante, que é o depoimento. Então eu peguei um trechinho do depoimento do Torene. Se a gente tivesse aqui e falasse com ele, você podia dar algum conselho para a gente sobre pediatria? O que o senhor daria para a gente? Ali embaixo. Eu acho que o importante para quem vai fazer pediatria é primeiro não esquecer do exame clínico do menino. É importante que a criança seja examinada. Eles têm de hoje a gente é até técnico em medicina, né? Quer dizer, você chega e está sentindo o quê? Você está tossindo, então vai fazer a radiografia. Está tossindo, vai fazer não é nada do que você pegar um doente e ele sentir aquele calor humano de quem está querendo ajudar. Né? De quem está querendo ser útil para ele de algum modo. Né? Porque você chega. A gente vê muito comum chegar hoje no consultório, você nem consegue conversar com o médico direito. Porque primeiro tem uma tela de computador na frente. Ele está conversando e batendo. Quer dizer, o ouvido só serve para retransmitir para o computador ali. Depois que acaba, examina ou não o doente, mas já vem aquela lista de exame. Aí vem pegar os resultados, para ver, quer dizer, o doente some nesse negócio todo, vai ficar a doença, o que o indivíduo tem? Até que uma coisa que se pedia muito, que ainda pede nos enfermarias e tudo, não fala com o menino do leital que está com tal doença. Dá o nome do menino e é o calor humano, né? Quer dizer, você chegar a sentir que ele é gente igual a gente e que você está querendo ajudar. Né? A vida hoje é uma correria. Para que eu corri o dia inteiro desse jeito? Você não sabe para quê. É uma coisa impressionante, né? Como é que a gente vive. E o Fábio. Para terminar, minhas filhas, Rosângela, mãe das minhas filhas, né? Ana Luísa, Isabela e o Rafael. Tem um a caminho ainda, que nós não sabemos se é menino ou menina, está com 12 semanas. Né? Então, fica aí a memória. Tem aquela frase famosa, ninguém sabe o autor preciso, que o que mata a gente não é a morte, e sim o esquecimento. Eu li isso mais na Cora Coralina, mas tantos que já citam, que citam outras pessoas que eu não sei. Mas é uma coisa importante. E a academia é um local de manutenção dessa memória, da história que fizeram nós todos aqui. É o que eu tinha aqui. Chico, quem quer entregar o diploma para ele? A foto lá.
Obrigado. Tá pesado. Deixa eu ver, cuidado com a família. Não, tá, gente. Olha, Rafael no colo. Tá. Rafael é bom. Eu vou pedir permissão. Vou pedir permissão, Luciano, contar um caso do professor Enio, que me marcou demais, assim, eu era residente. Muito interessante. Chegou um menino lá que ninguém sabia o diagnóstico do menino. Todos nós residentes, os nossos preceptores, alguns deles estão aqui. Assim, um negócio assim que completamente diferente de tudo que eu tinha visto. Aí chamamos, doutor Enio. Doutor Enio chegou assim, fez assim. Faz de conta que a Ivani é o menino. Seu de que desgaste. Agora vocês vão pesquisar o que é a síndrome de desgaste e por que sendo diagnóstico pelo cabelo do menino. Eu nunca, isso tem. Vamos fazer as contas aqui, né? Que eu estou com 50. Não, que 40? Eu tenho 53 de formado, eu era residente em 52 anos. Nunca mais esqueci o nome, que é uma síndrome raríssima. Nunca mais vi nenhum caso, mas não esqueço, porque isso me impressionou demais, né? Eu era R1, doutor N, só de olhar para o cabelo do menino, fez um diagnóstico de que ninguém tinha feito ainda. Ele realmente foi uma pessoa muito incrível. Bom, eu vou abrir a palavra rapidinho para alguém que queira manifestar, algum familiar, algum amigo, para manifestar sobre os dois novos acadêmicos, agora já não é mais pretendentes, mas já novos acadêmicos. Então, se alguém quiser dar uma palavrinha, fique à vontade. Bem, uma boa tarde a todos e todas. Em nome aqui da nossa família, queria manifestar assim, uma gratidão, né, pelo fato da mamãe estar entrando na academia. Minha mãe, que é sempre uma inspiração, né, para todos nós, e também de ver, né, vários profissionais acadêmicos que, né, a gente também viu ao longo da vida e com muita admiração. Então, só registrar aqui nossa gratidão e afeto e desejar. Também manifesto aqui, né, ouvi na hora da foto a alegria de ter uma mulher tomando posse, né, e essa abertura pela representatividade que a academia sinaliza, e, desejar a todos e todas aqui muito sucesso, que seja um ano muito produtivo, né? Vocês têm uma carreira e uma produção admirável, né? Que sustenta, acho que a nossa existência e sobrevivência. Então, fica aqui o registro da nossa família, né? E uma homenagem especial a cada um de vocês. E ao meu pediatra, né? Estando aqui na Meca da Pediatria Mineira, uma homenagem de gratidão aqui ao meu pediatra, né, Dr. Dudu Tavares. Nós que agradecemos a presença, né, e muito obrigado pela menção. Foi uma honra muito grande para nós. Sou Marcos Vasconcelos, sou pediatra também, para os que não me conhecem, né? Eu não podia deixar de falar aqui um pouquinho da Márcia Penido, que não vou falar nada que o Dudu já falou, de todas as qualidades científicas e tal dela,
mas da qualidade de como humana, né? De pessoa humana, de colega, minha colega de consultório de muitos anos, colega de porta mesmo, né? Então, a satisfação que eu estou de ver você aqui agora com a gente, continuar com a gente, né? Então, a admiração é imensa. E o Luciano Perê também. Luciano Perê também, eu terminei a residência em 78. Você entrou em 78, né, Perê? Cadê o Luciano? Entrou em 78. Então nós somos companheiros da residência médica e depois a minha trajetória foi muito parecida com a dele em relação ao doutor Enio Leão. E que ele comentou que o Enio Leão chamava alguns residentes para trabalhar lá com ele. Eu fui um deles, tive essa honra também e percebi todas essas qualidades do doutor Enio, que não tem como basta descrever muito bem contando casos dele, histórias dele, né? E a gente sabe a estima que o doutor Enio tinha com o Luciano. O Luciano, o Paulão eram companheiros mesmo da cervejinha, antes era terças-feiras à tarde, né? Final da tarde, e depois era os sábados, final da manhã, né? Então, parabéns a todos dois, parabéns, Márcia, parabéns, Luciano. Mais alguém? Pode manifestar? Eu sou Adriana, irmã do Dr. Luciano, e eu gostaria de falar em nome da família que, para além de todas as qualidades, né, profissionais que Lucianinho tem demonstrado ao longo da sua carreira profissional, ele também é um irmão excepcional que nos acolhe em vários momentos e também, paralelamente, nas questões acadêmicas, a nossa família, né, meu pai, acadêmico, ele e várias outras pessoas, inclusive eu, a gente sempre tem parcerias, a gente troca informações, a gente já teve até uma época que a gente produziu, né, um trabalho juntos, eu sou da área de odontologia, então, para além, né, dessas questões específicas da pediatria, eu gostaria de parabenizá-lo e agradecer essa possibilidade dessa convivência familiar e para além também desse aspecto. Boa tarde. Eu vou falar brevemente aqui, mas no meu nome, no nome da minha irmã, e agradecer a todo mundo, mas manifestar a honra de estar aqui hoje e a admiração que a gente tem por você, não só como pai, mas como profissional. A gente teve a sorte de seguir a mesma carreira e a gente almeja chegar um pouco perto do que você é e a gente tem muito orgulho. Não é à toa que as duas seguiram esse caminho, né? Isabel está terminando a pediatria, eu fui até a gastroenterologia pediátrica e é muito, muito gratificante estar aqui, a gente está muito feliz e é um exemplo de pai, avô, né? Já temos uma futura candidata para a academia. Dudu, pode falar? Já que aqui o lugar é de rememoração, eu queria contar um caso também do Enio Leão, porque o Enio foi muito amigo do Romeu Ibrahim de Carvalho, que foi o meu chefe, né? Como a gente chamava, meu chefe na hematologia. O Romeu é de 54 e o Enio é de 55. E os dois é que lançaram, na verdade, a questão da hidratação venosa, foram os dois que lançaram. Ele junto com os dois juntos se lançaram. Começou como intraósseo, inclusive. E depois peritoneal, exatamente. Essa é uma coisa importante. Agora, um fato interessante que me envolve é que o Enio Leão, quando eu tive uma fracassada estadia em Teixeira de Freitas da Bahia, fiquei 6 meses lá na tal da. Você falou no Salgado, ele tinha tal das mini-equipes, vocês se lembram disso? Formava as mini-equipes para poder popular o interior, no caso aí era da Bahia, né?
E fomos para lá, ficamos só apenas 6 meses. E na volta, eu procurei o Enio Leão e o Enio sabia das minhas tendências hematológicas. Eu gostava muito do laboratório, tinha ficado lá com o Osvino, vocês se lembram do Osvino? Eu tinha ficado também com o Harley, lembra do Harley, Brandão? Então eu tinha ficado, então eu não sabia dessas questões. E era muito amigo do Romeu. O Romeu ainda é vivo. Eu visitei tem uns 2 meses, mais ou menos, ele ainda é vivo. Está com 90, acho que 98 anos. E aí ele me contou uma coisa que eu não sabia. Diz ele que o Enio chegou para ele, conversou com ele, né? E falou assim, olha, esse menino é bom. Eu tinha 20, quantos anos? 25, 26. Esse menino é bom. Olha Enes, olha Enes, será que pode pôr mesmo? Porque eu estava entrando daquele jeito, né? Porque não tinha concurso, tinha nada disso, né? Era indicação. E aí eu estava no meio do ano, junho de 74, tá certo? E ele falou, não, esse aí eu garanto. Aí o Romeu me contou isso esses dias, que ele que bancou, ele que bancou a minha entrada no Felício Roxo, lá com o Romeu e Brand de Carvalho, onde eu terminei a residência, e depois, aí eu entrei na escola, depois é que eu fui para os Estados Unidos terminar a minha formação em hematologia e oncologia pediátrica. Tem mais? Só aí do online, quer falar alguma coisa? Mas acho que ela saiu. Pode falar, Eduardo? Pode falar. Você não, Joel? Desculpa, eu não vi a mãozinha aqui no meu para levantar, mas eu queria. Primeiro, estou muito emocionado, sinceramente, com a apresentação dos 2 novos colegas. Conheço a Márcia também de um projeto de pesquisa que ela ia participar, muitos anos atrás, e o Luciano foi da nossa época lá também. Então, eu fiquei muito emocionado com todo o retrospecto da história dos 2 médicos que antecederam, né? E muito, muito mesmo com a história que o Luciano contou do professor Enio, que a gente conhecia, mas sempre tem coisas novas que a gente está descobrindo. Então, eu queria dar as boas-vindas para eles, parabéns para todos os 2, que eles estão, realmente faz justo estar aqui na academia com a gente, e tenho certeza que eles vão trazer grandes contribuições. Muito obrigado, infelizmente eu não pude chegar aí a tempo. Parabéns. Obrigado, Joel. Alguém mais? Lê aí para mim. Lê para mim que daqui eu começo. Tem que falar no micro. Tem que falar aqui para ser gravado. Boa Tem uma tarde a mensagem todos. da Virgínia. Foi Só um um minutinho, prazer Valério. estar com vocês, conhecer a nova colega Márcia. O Luciano eu já conheço de muito tempo e eu vi na plateia inúmeros médicos aí que me ajudaram muito ao longo do meu exercício profissional em Ipatinga. Hoje eu resido em Juiz de Fora. Infelizmente, aqui hoje nós estamos muito tristes com a chuva. Então, o doutor Sabino, o doutor Marcos, Francisco Pena, o doutor Navantino, que me convidou para vir participar da Academia Mineira, o saudoso doutor Enio e o doutor Lincoln. Então, a esses todos, e os colegas atuais, o meu agradecimento ao longo dos anos. Foi um prazer revê-los. Obrigada, boa tarde. Uma mensagem da doutora Virgínia Werneck. Eu vou ter que sair. Desculpa. Vou ter que sair. Quero parabenizar Márcia e Luciano. Gostaria de estar presencial para abraçá-los, mas sintam-se abraçados e sejam bem-vindos à academia. Abraço a todos. E o doutor Joel também, que foi meu orientador no mestrado e me ajudou muito. Prazer. Mais alguém quer falar? Bom, então agora declaro como encerrada a sessão, interessados, os 2 acadêmicos, convido para um lanche ali na antessala. Muito obrigado pela presença de todos.
E foi realmente uma sessão muito emocionante e muito esclarecedora.